Irmãos, graça e paz com Jesus, boa noite e saudade, né? Onde já está fazendo aí uma semana quase que a gente não encontra, mas tudo, como diz a palavra de Deus, né? Eclesiastes capítulo 3, verso 4 e 5, tudo tem o seu tempo debaixo desse sol, né? Na verdade, debaixo da poderosa mão de Deus. E ali diz que tem tempo para abraçar e tempo para afastar-se de abraçar, né? Tempo de pular de alegria e tempo também de chorar. Confesso que nesses 10 anos ou mais, né, de conversão, jamais imaginaria que nós chegaríamos numa condição dessa de parar, né? Um domingo que a gente sempre quis, né? Sempre gostou, domingo à noite, estarmos juntos na congregação, louvando, glorificando o nome do Senhor. Também durante a semana, mas debaixo dos propósitos de Deus, nós temos que estar atentos, sempre aguardando as possibilidades dos acontecimentos. E agora nós estamos vivendo o tempo da reclusão, vamos dizer assim, né? Mas esse tempo de reclusão nos traz também benefícios, né? Reflexões que nós podemos tirar, boas lições, como por exemplo, ficar mais tempo ao lado da família, né? Para aqueles que saem, que trabalham, que têm dificuldade, mais tempo de comunhão com Deus, fazendo culto na casa com a família. Então esse momento parece ruim ou difícil. Na verdade, tem uma epidemia, nós já sabemos, né? Mas é tempo de nós refletirmos, de estarmos juntos e mais quietos. Nós estamos vendo aí algumas autoridades eclesiásticas querendo descumprir o que está sendo ordenado pelas autoridades municipais, federais. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque a palavra de Deus também nos ensina em Romanos capítulo 13, né, do verso 1 ao 7, que nós devemos submeter as autoridades, que não há autoridade que não seja instituída por Deus, né? E quando nós opomos às autoridades civis, nós estamos, na verdade, afrontando a Deus, desrespeitando a Deus, porque foi Ele que criou, foi Ele que estabeleceu essas autoridades. Eu queria então, nesse pouco momento de comunhão com a igreja, com meus irmãos da congregação e outros também da família, né, deixar uma mensagem encorajadora essa noite para nós. Uma mensagem que nós precisamos ter uma postura cristã diferenciada, porque o mundo, debaixo da ordenança de Deus, o Senhor nos dá o tempo de reflexão, o tempo de análise, o tempo de decisão sobre as coisas. E a igreja de Deus, ela não pode se furtar a esses momentos, pelo contrário, ela precisa ser uma igreja forte, uma igreja batalhadora, uma igreja que não afronta, não desobedece, pelo contrário, uma igreja que ama, que obedece e que busca alternativas na palavra de Deus para também encorajar outras pessoas, para trazer ao coração de outras pessoas, inclusive da própria igreja, né, uma nova postura, um novo caminhar nesses tempos de crises da humanidade. Eu quero então, nesse primeiro momento, ler a palavra de Deus. Se você quiser fazer esse culto ouvindo essa palavra hoje com os irmãos em casa, fique à vontade, é um prazer, aliás, é um momento de alegria, né, para nós, quando nós baseamos na palavra de Deus para refletirmos sobre essas coisas. Eu ainda estou meio com dificuldade de fazer esses vídeos, mas se porventura aqui der algum problema, nós faremos um novo vídeo dando continuidade e Deus nos abençoará. Amém? Eu quero então que você participe comigo desse momento, abrindo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, Atos 16, do verso 22 ao 26. Nós vamos ler aqui, se acompanha aí. Nós vamos fazer uma conclusão rápida também, não vai ser demorado, amém? Diz assim a palavra de Deus para nós essa noite, Atos 16, a partir do 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, ou seja, contra Paulo e Silas, que tinha acabado de expulsar um espírito enganador de uma jovem. Então a multidão levanta, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Quando nós analisamos a palavra de Deus em muitos momentos, e a gente fica observando esses irmãos que passaram, que nos antecederam nessa caminhada gloriosa, que é servir a Deus, a gente percebe que muitos deles não se furtaram, não se acovardaram, pelo contrário, decidiram abrir o coração e servir a Deus em todo e qualquer momento. Homens que enfrentaram fúrias de reis, de príncipes, homens que não tiveram medo da morte. Pouco antes aqui, quando a gente lê, a gente vê que o Herodes tinha matado Tiago, companheiro de Pedro ali na cela. Mas mesmo assim, Pedro logo depois dormia tranquilamente, porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que não podia também envergonhar o nome do Senhor. E nós vemos aqui Paulo e Silas presos por honrarem o nome de Deus, tirando da prisão espiritual uma jovem com espírito de adivinhadora. Você pode fazer a leitura um pouquinho antes aí. Então nós precisamos tirar algumas conclusões da nossa vida como cristãos também, nessa caminhada, nesses momentos difíceis, de crises, principalmente como nós estamos vivendo agora com essa questão do coronavírus. Qual a postura da igreja? Aqui o texto é autoexplicativo, nos ensina, nos ajuda, e eu quero que você aprenda comigo essa noite. Coloquei apenas 3 pontos aqui para a gente refletir sobre eles, para que nós possamos também ter postura cristã para agradar a Deus, para servir ao Senhor, porque é muito fácil nós proclamarmos o nome de Deus às vezes, mas na hora necessária nós falharmos, nós acovardarmos, Se nós olharmos pelo lado natural das coisas aqui, Paulo e Silas, nesse primeiro momento, eles iriam blasfemar de Deus, pois afinal de contas estavam fazendo a obra de Deus, Mas não foi assim que eles fizeram. Eles, no momento da prisão, amarrados dentro de uma cadeia, eles cantavam louvores a Deus e os outros companheiros de cela escutavam. Então a primeira lição que nós aprendemos essa noite é honrar a Deus sobre qualquer circunstância. Louve ao Senhor, adore ao Senhor em qualquer situação. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Nós ficarmos abraçando uns aos outros nos tempos da paz é maravilhoso, isso demonstra comunhão. Mas no momento da crise, da dor, do desespero, nós precisamos demonstrar que somos filhos de Deus, que acreditamos na palavra, que vivemos pela sustentação do que saiu da boca de Deus, a palavra do Senhor. Então nós não temos motivo nenhum para desagradar a Deus. Deus sempre foi fiel e vai ser eternamente. Ele vai amar, Ele vai cuidar eternamente de cada um de nós. Mas nós, como servidores do Senhor, como filhos de Deus, através de Cristo Jesus, nós precisamos ter uma postura diferenciada. Nós não podemos servir a Deus apenas nos momentos bons, pelo contrário. Precisamos servir a Deus em todo o tempo, principalmente nos momentos de crises como nós estamos vivendo agora. Precisamos passar uma palavra encorajadora para a família, para a sociedade, para não desistir, para não desobedecer às autoridades, para ficar em casa. O momento é de reclusão, entre aspas, que nós estamos livres dentro do nosso lar, ouvindo a palavra de Deus, servindo ao Senhor. Amém? O segundo ponto é proclamar com alegria o nome do Senhor, apesar das decepções, das tristezas aparentes, das condições inóspitas e quem sabe até mais que pareçam ridículos diante dos olhos daqueles que não acreditam em Deus. Precisamos demonstrar força, precisamos ser fortes para agradar a Deus, para servir o Senhor em todo o tempo. A palavra do Senhor nos diz em Amós capítulo 8, verso 10, a parte B, que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus fica alegre, Ele se alegra quando nós temos força para vencer as batalhas, apesar das dores, das perdas principalmente. Quantas famílias estão enlutadas agora? Quantas lágrimas, quantas tristezas e quantos ainda acontecerá? Quantos ainda ficarão também nessa dificuldade de perder entes queridos, irmãos amados? Mas precisamos ser fortes, não podemos abaixar a cabeça nessa hora. Precisamos crer e
acima de tudo, proclamar esse Deus que nós servimos no meio da sociedade e no meio da nossa família. A terceira questão que eu quero abordar é que o Senhor está em todo o tempo disposto a abençoar e a honrar aqueles que o temem e guardam a sua palavra em todo o tempo, mantendo-se em oração e vigilância. A palavra de Deus nos diz aqui, no capítulo 21 do Evangelho de Lucas, começa aqui no verso 34, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de vir sobre todos os que vivem sobre toda a face da terra. Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho de Deus. Então, nós temos um tempo agora de vigilância, um tempo de observação, um tempo em que nós precisamos tirar para orar a Deus. 2 pontos básicos aqui que Jesus está falando. Isso foi Jesus falando, que nós temos que ter um tempo de vigilância e de oração. É o tempo agora, é um tempo maravilhoso para mim e para você, de estarmos no nosso lar, na nossa casa, e o tempo de oração e de comunhão com a nossa família. Também aqui em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 8, diz assim: conheço as tuas obras, Jesus mandando escrever a igreja de Filadélfia, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu os farei vir e prostrar aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então essa palavra essa noite de encorajamento para a igreja do Senhor. Põe alegria no seu coração, não saia de casa, mantenha-se em casa com a família, faça o culto de adoração e louvor a Deus com seus entes amados. Mande essa mensagem se você quiser, fique à vontade, aqueles que precisam de ser encorajados nessa hora, porque na oração, no jejum, na vigilância, no amor a Deus, na obediência aos mandamentos do Senhor, Ele nos livrará, a nós e a nossa família, de toda essa dor que campeia, que está rodando, está passando por perto das casas, das vidas. Vamos orar a Deus rapidinho aqui e pedir a Deus que nos abençoe, amém? Pai, neste momento nós clamamos ao Senhor em nome do Senhor Jesus, glorificando o nome do Senhor em todo o tempo. Glórias te damos, que o Senhor abençoe aqueles que ouvirão essa mensagem e que nos livre de todo o mal. Nós cremos na tua palavra e aguardamos em nome de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e te dê um domingo diferente, daqueles que nós estamos acostumados a passar, que é na comunhão da igreja a partir das 19h30, mas agora um novo viver, um novo modo, vamos dizer assim, porque o tempo assim exige e Deus quer a nossa obediência diante dele. Que Deus te abençoe, você e sua família, e que logo, logo, em nome de Jesus, possamos nos encontrar também no templo, já com essa dificuldade passada, essa crise passada, essa enfermidade já ficada para trás, e nós possamos glorificar lá no templo com alegria o nome do Senhor. Mas faça isso em casa também, e que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Amém? Um abraço a todos.